Vídeo 3, vamos lá para saber qual umbanda eu toco. E você sabe qual que é a umbanda que sua casa segue? Como assim, qual que é a umbanda? Para a gente ser umbandista, a gente tem que entender um pouquinho da história da nossa religião. Na verdade, para você ser religioso, você tem que entender a história da sua religião de qualquer forma, né? Da mesma forma que para você ser cristão, você tem que conhecer a história de Jesus Cristo, conhecer a história do Antigo e do Novo Testamento ali. Para você ser umbandista, você tem que entender o que que é a história da sua religião e entender que ela está em constante transformação, como qualquer outra, né? A gente não tem como falar de caboclo, querer sentir caboclo, querer entender preto velho, se a gente não sabe a história, né? Não adianta a gente querer saber se a gente é filho de Iemanjá, se a gente não sabe quem é Iemanjá. Então, assim, tem certas informações que tem que vir primeiro, né? Certas informações são primárias. E a informação primária que a gente precisa ter é que Umbanda que eu tô. A Umbanda, gente, ela não é uma religião do século XX. É uma religião lá do século XVI, XVII, formando 18, XIX, né? E ganhando aí uma nova visão em 2020, ó, no século XX. Mas ela está em constante transformação. Ela nasce de uma junção, de um sincretismo interno, certo? Tem o externo de adaptação e tem o interno. Para isso, eu recomendo o livro acadêmico Sincretismo na Umbanda, do David Dias. Ele é um ótimo livro para a gente estudar um pouquinho história, tá? Então, é muito importante a gente ter em mente que a nossa religião ela nasce quando você tem aqui a voz das minorias por meio da grande opressão sofrida pelos indígenas, né, pelos povos originários e pelo povo preto que veio aqui escravizado contra a sua vontade, em que nós temos aqui as crenças das aldeias, né, as crenças dos povos originários, as crenças do pessoal que aqui estava, né? Nos seus deuses, as suas lendas, a sua medicina, né? Que a gente bebe muito dessa fonte. Lembrando que nós estamos no Brasil, então, assim, quem sabe mais das ervas e das funcionalidades das ervas são os povos daqui, são os povos originários. Então, a gente bebe muito da fonte da nossa medicina com os povos originários, e aí a gente faz adaptações com coisas que só tem na África que veio para cá, e assim por diante, né? Então a gente bebe muito da medicina deles, mas a gente bebe principalmente das nossas matrizes das nações africanas. A África ela não era dividida nos países que ela tem hoje, né? Isso é um processo de colonização lá do século XVIII, em que você tinha ali várias nações, vários grupos, várias etnias, que foram repartidas como um território que não tivesse ninguém. Foi repartido um território geográfico ali, né? Totalmente como um pedaço de pizza, um pedacinho de pizza para cada um. Quem tem mais leva um pedaço maior, né? Dos países da Europa. Mas e as pessoas que tem lá nesse território que a gente vai explorar? Ah, manda para lá para o outro, né? Bota para trabalhar e a gente faz o nosso aqui. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que nisso de mandar o povo para cá para trabalhar, eles encontraram com outro povo que já estava aqui e falou: Meu, esses caras tão loucos, eles estão entrando tão, né? Estão querendo dominar tudo aqui. Breve relato da história do Brasil. Aí, o que que aconteceu? Esse povo se juntou ali na senzala, se juntou ali nos quilombos, né, para tentar fugir dessa situação, nas aldeias, e assim por diante, e foi juntando o que cada um acreditava. Então, assim, o pessoal que cultuava Oxum, o pessoal que cultuava Exu, o pessoal que cultuava Ogum, o pessoal que cultuava Yansan, o pessoal que cultuava eh, Xangô, foi todo mundo se juntando e falando, pô, ó, que a gente está falando da mesma coisa. E aí, o que que acontece? Começa um culto, sempre muito ligado à musicalidade, porque o transe ritual, ele é baseado na música. Nossa religião, ela é muito baseada na música. Sem música não há transe, porque não há como alcançar um padrão de vibração para um transe mediúnico. Transe, o que que é transe? É você entrar numa vibração
compatível, certo? Em que altera-se o estado de consciência e que você consegue entrar em conexão com os espíritos, você consegue entrar em conexão com os orixás. Isso é um transmediúnico. Existe um livro com uma linguagem muito chata e muito complexa que fala do transmediúnico na Umbanda, do Norberto Peixoto. Quem tiver saco e paciência, leia, mas já adianto que é uma linguagem chata. Mas ele vai explicar com mais detalhes essa questão do transmediúnico de uma forma mais simples, lembrando que ele bebe um pouquinho de fontes universalistas e espíritas, então tome cuidado na leitura, faça bem o filtro, tá? Porque ele é de Nosso Senhor Jesus Cristo também. Então, só que ele tem umas explicações válidas lá. E aí, unem-se essas nações e começa o culto. Só que o culto ele precisa ser velado, eles não podem escancarar que eles estão cultuando os orixás. Aí nós temos dois tipos de sincretismo. Nós temos o sincretismo interno, que é quando as nações se juntam com os povos originários e que fortalecem o surgimento de uma nova religião. Isso é o interno, tá? Não tem como a gente defender o puritanismo da Umbanda, certo? E aí nós temos Yorubá, nós temos Queto, nós temos Nagô, nós temos Banto, nós temos Angola, né? Nós temos Tupi. E aí você tem o sincretismo externo, que também pode ser chamado, eu gosto muito dessa nomenclatura, de sincretismo de sobrevivência. Eu preciso falar que eu tô cultuando Nossa Senhora Aparecida, senão eu morro. Sincretismo de sobrevivência. A partir do momento que a gente não precisa mais desse sincretismo de sobrevivência, que a gente pode resistir e lutar para bater no peito e dizer aquilo que a gente acredita, esse sincretismo passa a não ser mais necessário. E é esse o momento presente da nossa religião. Porque durante o século XX, dentro da era Vargas e depois dentro da ditadura militar, houve um processo de silenciamento, tá? É, conseguiu-se alcançar patamares ali em que podia se falar de Umbanda, né? Podia se falar de Umbanda, assim, da igrejinha tocava na rádio e tinha Exu Sete Lira no Chacrinha e tudo tal, mas aí começou um regresso, né? E aí, para ser aceito desse regresso ali da ditadura, surge o Rubens Saraceni e começa a tentar cristianizar e embranquecer a Umbanda para ela voltar a ser aceita, né? E aí, nesse processo, ele cria uns orixás que não existem, ele cria uma forma de culto para ser aceita e começa-se a misturar muitas outras coisas dentro da Umbanda também, né? Começa-se a misturar muito com o kardecismo desde o Zélio de Moraes, começa-se a misturar agora mais recentemente com as questões das medicinas da floresta, começa-se assim, a fusão, né? Elas acabam, as fusões entre Umbanda e Candomblé, elas acabam acontecendo de uma forma um pouquinho mais natural, porque há muita coisa em comum no culto aos orixás. Mas significa, mas o que que é ser cruzado? É quando tem cultos das duas formas, tá? Umbanda preta não é o mesmo que uma um bandomblé, tá? Não é a mesma coisa. Uma umbanda preta, que é o que a gente toca, que é aí que eu queria chegar, é uma umbanda de retomada das nossas raízes, é uma umbanda de retomada dos nossos valores, uma umbanda de retomada da nossa filosofia, sem a gente precisar ficar se mesclando, sem a gente precisar ficar se escondendo, sem a gente não precisar ficar se justificando, ah, porque macumba não, mas a minha magia é boa, macumba boa, naquela macumba ruim, não, não. A gente, a gente não mata galinha, não. A gente não imagina, a gente não faz essas coisas, Deus me livre. Não imagina essas coisas primitivas, essas matanças, essa, essa visão não, mas imagina, nós somos espíritas. Não, nós somos macumbeiros.
Nós oferecemos carne para Exu, nós alimentamos os orixás, da mesma forma que a gente oferece carne de sol para Oxóssi, da mesma forma que a gente oferece feijoada para Ogum, a gente oferece bife cru para Exu. Porque a gente acredita que é do alimento que vem a nossa força, a nossa conexão com o orixá, porque não há nada mais materializado do que aquilo que alimenta o nosso corpo, né? Em que a gente pode partilhar disso. Não há nada mais energético do que o partilhar de um AG1, né? De uma alimentação coletiva. E nós acreditamos que através da manipulação energética das ervas, a gente tem remédios mais eficientes que os remédios alopáticos que a gente encontra na farmácia. Não significa que a gente vá substituir eles, porque nós não desprezamos a ciência. Significa que a gente acredita que muita coisa pode se atuar em conjunto. O tratamento do corpo físico, o tratamento do corpo espiritual e o tratamento do corpo mental, ele deve atuar junto. É nisso que nós acreditamos, que uma consulta com preto velho não substitui a sua terapia com o psicólogo, não substitui a necessidade de um antibiótico se você está com infecção de urina. Mas, durante que você toma o seu antibiótico para infecção de urina, você pode vir tomar um passo com o caboclo para ele poder acelerar o processo de cura. Ele pode trabalhar o seu mental, o seu psicólogo pode trabalhar o seu mental para você se conscientizar da necessidade de você tomar água, de você se cuidar, para você parar de se auto-sabotar. E o caboclo pode virar e falar assim: toma um cabelinho de milho, uma espinheira santa, você tá tomando antibiótico, né? Vai zoar o seu estômago. Então vai, toma um chazinho. Todo mundo trabalha junto. Eu tô dando esse exemplo, mas assim, a gente acredita que tudo pode trabalhar junto, e por isso que nós somos macumbeiros, para viver melhor, para viver bem, para fazer macumba pra gente, certo? E ajudar o outro a aprender a fazer macumba para ele mesmo. Isso é uma Umbanda preta, isso é a comunidade, isso é a filosofia de comunidade, ancestralidade. A gente retoma os aprendizados dos nossos ancestrais, a gente faz as pazes com os nossos ancestrais para a gente viver bem, para a gente conseguir alcançar patamares bacanas, para que um dia nós sejamos os ancestrais. Nós estejamos junto lá no nosso lugarzinho ao sol, junto com os ancestrais trabalhando, certo? Esse é o nosso principal motivo. Essa é a Umbanda que a gente toca. Essa é a nossa filosofia. Umbanda para viver bem, Umbanda para viver melhor. A Umbanda preta, Umbanda que faz macumba sim, magia negra. Magia negra é magia preta. Não vem com essa de magia branca, não. Nada pejorativo. Nada mais pejorativo que isso. Ninguém tem inveja branca, inveja preta. Inveja é inveja, macumba é macumba, magia é magia. Certo? Como eu disse, nós somos um terreiro. Estamos aqui para recuperar as nossas raízes e desconstruir. Pensem nisso. Até o próximo. Beijo.